Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. No programa de hoje nós vamos falar do mercado futuro e também do mercado do leite pago ao produtor rural. Matheus Pereira, analista da Pátria Agronegócios, ele vai falar da soja e o mercado que está sob ameaças climáticas. Nós vamos comentar das exportações de carnes. Eu vou conversar com Fernando Fernandes Borges, ele é consultor de pecuária, e vamos falar do sistema produtivo da pecuária de corte. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do milho no mercado futuro. No mercado físico do milho, o cereal fechou a última sexta-feira, dia 2, comercializado na faixa de R$ 86,00 a saca, equilibrado entre exportações e também o mercado doméstico, apresentando uma menor liquidez na última sexta-feira, dia 2. O mercado futuro do milho para janeiro desvalorizou 1,23% e encerrou o último pregão regular da semana na B3 a 87,31 por saca. Influenciado pela maior pressão de baixa do mercado futuro da Bolsa de Chicago. Apesar do atraso do plantio lá na Argentina, a oferta de milho no Brasil, atrelada ao fraco ritmo de exportações norte-americanas do cereal, seguiu pressionando o mercado futuro em Chicago. O vencimento para março do próximo ano recuou 2,16% e fechou a sessão regular de sexta-feira, dia 2, cotado a R$ 6,46 por bushel. Isso dá algo em torno de R$ 15,26 por saca. É o menor fechamento diário desde 23 de agosto. E agora vamos comentar do mercado do leite pago ao produtor rural. Após os preços pagos ao produtor de leite terem escalado no longo do ano, alcançando nível recorde na média do Brasil no mês de agosto, na casa de R$ 3,57 por litro, segundo dados do CPEA. Essas cotações vêm se acomodando, já tendo voltado aos R$ 2,70 o litro no fechamento de novembro, claro, deste ano, o que ainda foi 23,4% acima de novembro do ano passado. Tamanha elevação dos preços até agosto ocorreu da retração da oferta, que foi da ordem de 8,8% no primeiro semestre de 2022, frente a igual período do ano passado. Vale lembrar que a captação de leite vem caindo desde meados de 2021, prejudicada principalmente pela seca, que afetou pastagens e lavouras no ano passado, e, num segundo momento, pela forte elevação dos custos dos grãos. A relação de troca leite-milho, muito pressionada para o preço do leite ao produtor, média Brasil, valor do litro ao produtor durante todo o ano de 2022 e início de 2021 e início de 2022, justificou bastante a retração da oferta de leite. Afinal, são necessários, em média, 40 litros de leite para a compra de uma saca de milho naquele período, contra uma média de 10 anos próxima de 30 litros por saca. Porém, diante da alta dos preços do leite, a relação veio para 21 litros em agosto, o que ajuda a explicar a reação da produção ao longo do segundo semestre. E agora eu vou conversar com Matheus Pereira. O Matheus, ele é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar da soja. Nós vamos falar desse mercado que está aí sob ameaças climáticas. Matheus Pereira, mais uma vez, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui. E como é? Está preocupante ou não a situação da soja? Bom dia, Antônio. Um grande prazerão estar aqui contigo, meu amigo, com todos que nos assistem agora pela manhã. Preocupação, muita seca, né? Dentro do estado, fora do estado. Não está fácil, não está fácil. Pois é. Aí a gente fala assim,
a situação climática vem piorando, não, mas isso aí é assim mesmo. Não é assim mesmo, a coisa já vem, há vários anos, ela vem mudando as condições, a coisa vem se alterando. E eu sempre digo aqui, os mais velhos, aí na faixa de 50 para cima, como é o meu caso, a gente sabe disso, chegava no dia 6, 7, 8 de setembro, despejava a água e ia até lá para final de março. Hoje não, nós estamos aí basicamente no meio de novembro, chove aqui, pancada violenta aqui, mas lá não chove. Então está tudo desregulado. Isso é um baita de um problema que vai interferir no seu bolso. Exatamente, Antônio. A gente tem esse macrociclo, né, de chuvas mais amenas durante todo o ano, que não só para o Brasil, isso acontece no mundo inteiro. Só que no Brasil, como você já bem disse, né, a gente está vendo essa distribuição péssima, né? Capitais ou algumas regiões aí mais concentradas de população, a gente está vendo muita chuva recorrente, enquanto que no campo, né, a gente está vendo mais chuvas estratificadas, né, como é o caso aqui do sudoeste de Goiás, onde a gente tem assim, grande parte da concentração de produção de soja e milho, e lá já há relatos, né, de quase 15 dias de seca em algumas regiões ali próximo a Mineiro, Jataí, que é o berço da produção do estado goiano. Olha, eu vou falar algo aqui que talvez muita gente não vai concordar, mas eu não estou muito preocupado não. Sabe por quê? Fala-se em desmatamento, fala-se numa... Não, nós vamos trabalhar dentro da Amazônia de uma forma sustentável. Não existe sustentabilidade. Sustentabilidade para a região amazônica é largar do jeito que ela está. Porque a partir do momento que você começa a tirar uma planta nativa e colocar uma outra, as coisas mudam. E nada mais, nada menos o que está acontecendo com essa situação é a questão da Amazônia. A Amazônia é o berço da água, é a caixa d'água das chuvas que nós temos. E essa caixa d'água já está começando a rachar e está começando a ficar furada. Então é por isso que chove aqui, não chove ali, chove demais, daí a pouco abre um sol de rachar. Não é isso que está acontecendo? Exatamente. A Amazônia é o único sistema no planeta que consegue fornecer chuvas todos os anos, em toda a época do período, na região dos trópicos. Aqui em Goiás, a gente tem aquele período de seca, porque a gente não tem influência amazônica, as chuvas são ofertadas do Oceano Atlântico. Então, toda aquela macro-região da Amazônia, que é o único sistema no planeta... que joga água para cá. Exatamente, durante todo o ano. E ele está ameaçado. Ah, mas no governo tal desmatou mais, nesse governo desmatou menos. O negócio é o seguinte, não podia estar desmatando, então desmata logo de uma vez. Já que quer aproveitar, porque sustentabilidade não vai conseguir na Amazônia. Vai ter que fazer estrada, vai ter que fazer casa, vai ter que fazer muita coisa. Não é isso que está acontecendo? Exato, exatamente. A gente tem que achar, na verdade, onde queremos chegar com a Amazônia, né? Porque a gente tem que entender também que, na história, essas regiões que hoje são habitadas eram regiões de mata. Então, se a gente realmente já entende que hoje a Amazônia é um berço de chuvas, né, é um fornecedor de águas aqui para o centro do país, a gente tem que entender até onde a gente quer desgastá-la para a gente correr o risco que a gente está correndo agora, né, dessa falta hídrica, dessa falta de distribuição pluviométrica no centro do país. Você vê lá no sul do país, Santa Catarina derretendo em água, a Argentina que está ali do lado sofrendo com falta de chuva. Exatamente. A Europa como um todo, onde não há mais mata, né? Olha o quão eles já vêm com anos consecutivos de problemas de seca. Esse ano não é diferente. Estão passando por um novo problema de falta de chuvas drástico. E isso tudo faz com que o preço da alface, da soja, do milho, da carne, do leite, de tudo, suba. E não tem muito o que fazer, né? A gente fala muito de soja, né, Antônio? Mas é bem o que você bem disse, isso afeta todas as hortaliças, todos os pomares. Então, a dona de casa acaba sentindo no bolso, né, essa escassez de água generalizada. E não é culpa do produtor. A culpa, de fato, é a falta de distribuição das águas. O produtor, por si só, ele quer produzir, ele quer ter o produto para ser comercializado, ele quer ter a renda, só que, infelizmente, essa balança entre o que há de fornecimento de chuvas da Amazônia e o que o produtor precisa em campo, ela está entrando em desequilíbrio. Matheus, e o que você me fala dessa ameaça da soja, vamos dizer assim, que é o carro-chefe da exportação brasileira? O que você me fala sobre essa ameaça climática? O que poderá acontecer daqui para frente? Olha, muito bem, Antônio. A gente vai cada vez mais ganhar evidência, né, em todo o planeta como um berço de produção de alimentos, né? A soja é o nosso carro-chefe. A gente tem que sempre lembrar que a soja é soja pelo teor de proteína que ela fornece dentro de um grão, né? Então é um alimento muito nutricional, a soja por si só.
Então, essas ameaças climáticas, né, acabam reduzindo a capacidade realmente de fornecimento e exportação do nosso produto para fora. Ou seja, deixamos de gerar riqueza. Riqueza, quando eu falo, não estamos enriquecendo o produtor. A gente deixa de colocar toda uma cadeia em movimento, novos empregos, porque deixa de ter uma elevação da produção da soja, que acaba implicando na redução da taxa de empregabilidade do empresário rural, acaba reduzindo a capacidade de pagamento. Então, de fato, é um grande problema para o futuro. É um problema para o futuro em reduzir a capacidade de crescimento econômico do Brasil. E o milho? Você tem alguma coisa do milho? Olha, o milho está naquele embate, né? O pecuarista hoje vê um preço de ração, acaba onerando a atividade, especialmente o pecuarista de corte, né, que sofreu uma grande queda nas arrobas do boi gordo terminado nas últimas semanas e meses, enquanto que na via oposta a gente tem sim uma escassez de oferta. O produtor que colheu a última safrinha de milho está segurando na mão, já possui planejamento contábil para carregar esse produto para um próximo ano, enquanto que o pecuarista que não vê a arroba reagindo, ele tem muita dificuldade em originar esse grão para ração. Então a gente está nessa balança muito tênue, né, a demanda do milho sofrer com os preços elevados e o produtor reticente a avançar com novas vendas. E a China com a boca aberta esperando soja e milho. Tá aí um outro grande, não problema, mas um outro grande fator, né, do mercado. A China, que já é a maior importadora de soja do planeta, maior importadora de milho do planeta, ainda não havia a permissão, né, para fazer aquisições do nosso milho aqui do Brasil, foi liberada agora no início de dezembro, também abrindo a boca para compra, aquisição do nosso grão aqui dentro do país. Bom, isso significa dizer que nós teremos reajustes positivos, tanto no milho quanto na soja. Exatamente. Atenção ao pecuarista, que está ainda sofrendo com preço de ração. Muita atenção, se prepare. Existem alternativas, né, financeiras para equilibrar a tentativa de alta do mercado de ração, em específico do milho e da soja. Porém, sim, a tendência hoje, dada essa nova demanda chinesa, são de altas tanto para a soja quanto para o milho. E se você que está nos acompanhando, quiser bater um papo, conversar com o Matheus, saber o que tem que fazer, o que deve, o que não deve, liga lá para o pessoal da Pátria. Bate um papo com eles, conversa direitinho, eles vão te explicar os mecanismos que existem para você tentar minimizar um possível prejuízo. Está aí o telefone deles, é o 629-9574-9280. Matheus, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. E vamos torcer para as coisas andarem certo, porque se complicar mais do que está, aí vai ficar feio. Antônio, a gente tem que equilibrar. O mercado ele é muito volátil, é muito intenso, né? A gente tem que saber navegar nessa turbulência. É verdade. Matheus, obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar das exportações de carnes e eu vou conversar com Fernando Fernandes Borges. Ele é consultor de pecuária e nós vamos falar sobre sistema produtivo de pecuária de corte. Nós voltamos já, é um minuto só. Jornal do Meio-Dia, ao vivo, às 11h30, nesta quarta-feira, muitas e muitas notícias. E você sabe muito bem como funciona. Manda a sua bronca pra gente. Tem Boca de Lobo aberta. Falta iluminação no seu bairro. Nosso WhatsApp, 985197000. Foi através da sua participação que a gente chegou no Residencial Privé aqui em Goiânia. Tá precisando de asfalto. Alô, Sem Infra, nossa reportagem especial. É pra lá que nós vamos. Jornal do Meio-Dia, 11h30. Kit promoção nas lojas Xerife Oficial. 3 polos só R$ 99,99. E tem mais. 4 camisetas apenas R$ 99,99. Corra e aproveite. Eu falei, tem kit mais barato nas lojas Xerife Oficial. Futebol é amor, Paixão, emoção, garra, movimento, sonho.
União. Trabalho. Dedicação. Irrigação. Amador. Profissional. Society. Jardim. Gramado. Do início. Então, precisou? É Safra. Participe das promoções do Super Fim de Semana 99. Ligue 3221-9950 e concorra a prêmios na Roleta da Sorte. A gente ouve porque gosta. 99,5. Oferecimento: estude no Colégio Vitória. Matrículas abertas. 3089-5111. Agronegócio. Oferecimento: no campo ou na cidade, Safra Irrigação. 3928-4020. Eu estou de volta e agora você vai ver como foram as exportações de carnes. Embora apresentando resultados mais modestos que os alcançados na primeira metade do mês, as carnes fecharam o mês de novembro todas no azul, em termos de volume e também de preço. E por decorrência da receita cambial, como há um bom tempo, o melhor resultado foi o da carne bovina, cujos embarques aumentaram mais de 83% em relação a novembro do ano passado, ficando próximos das 250 mil toneladas. Já a carne suína recuperou-se do fraco desempenho de um ano atrás e com um aumento de 20,8%, embarcou quase 85 mil toneladas. Em valores relativos, o mais fraco desempenho foi o da carne de frango, com um incremento de 13%. O volume embarcado somou perto de 347 mil toneladas. Situação inversa foi observada no tocante à evolução relativa dos preços, pois o melhor desempenho, aumento de quase 16% em relação a novembro do ano passado, foi o da carne de frango. De toda forma, o índice de incremento da carne suína foi muito próximo, evoluindo 13%. Já o preço médio da carne bovina valorizou quase 6%. E agora eu vou conversar com Fernando Fernandes Borges. O Fernando ele é consultor de pecuária e nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar de assessoria. Assessoria, vamos dizer, em pecuária. Quando a gente fala em pecuária, você pode estar falando em pecuária suína, pecuária de frango, de aves e pecuária bovina, de produção de carne ou produção de leite. Mas nós vamos falar sobre assessoria. Fernando, bom dia, tudo bem? Bom dia, Toninho. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos estar sempre falando aqui sobre esses assuntos contigo. Fernando, a gente vem batendo numa tecla já há muito tempo. Quando a gente pega o setor de aves, o pessoal é bem profissional. Ele sabe quantos gramas que o frango tem que comer, quanto que ele ganha por dia, que dia ele vai ser abatido, enfim, não pode ter erro. O pessoal do suíno é a mesma coisa. Quando você parte para o pessoal do bovino, aí eu vou te contar, meu Deus do céu. Quantos bois você tem? Ah, rapaz, sabe que eu não sei? É mais ou menos tanto. Ah, aquela vaca pariu quando? Rapaz, tem mais ou menos, talvez uns 20, 30 dias. Não sabe. Isso mesmo, né? A falta da integração, né? Nós conseguimos, o Brasil hoje, como grande player que é em todas essas áreas, né? Diga-se de passagem, nós somos bons em todas essas áreas. Todas essas áreas. Além da agricultura, né? Nós já tivemos a lição de casa feita em várias cadeias. Na bovinocultura de corte, a gente, como a notícia que você acabou de dar, né? A carne bovina tem despontado, tem tido relevância no mercado nacional e internacional. Nós temos agora a oportunidade de usar tecnologia, usar genética, usar manejo, usar tudo que vem sendo disponibilizado para o produtor rural, agora de uma forma estruturada.
E quem sabe a gente consegue, daqui a pouco, né, ter um começo do que seria uma integração dessa cadeia, trazendo mais tranquilidade para o produtor, primeiramente, né, para quem fornece os insumos, depois para o produtor rural dentro da porteira, daqui a pouco para a cadeia de distribuição e, né, o foco principal, que é o prato. É lá a dona de casa, nós consumimos aí nos restaurantes, nas nossas casas, né? Esse é o foco do que nós temos feito, né? Tecnicamente tem feito ao longo de todos esses anos. Fernando, você, vamos dizer assim, você trabalha, você vive de consultoria. O Fernando, ele vai até a sua fazenda, ele pega, por exemplo, lá do zero e te entrega assim, como se você fosse ao médico e fizesse exames de tudo que é possível fazer, aí ele te entrega o laudo. Ó, você tem que fazer isso, para você ganhar isso, e ter um lucro de tá. É mais ou menos isso, não é? Isso, a gente começa com um processo de diagnóstico, né? E a partir do momento que se faz o diagnóstico, nós conseguimos trazer muito do que está na cabeça do produtor. A experiência, o empirismo, o que vem de pai para filho, tudo isso é muito importante para nós começarmos a traçar o diagnóstico, junto com o que se vê na propriedade. Qual a realidade que você tem, onde nós podemos atacar primeiro para ter melhor rentabilidade de imediato, né? Menor custo inicial, melhor resultado inicial, enfim. A partir do diagnóstico, traça-se um plano de negócio. Depois de um plano de negócio bem traçado, com a anuência do produtor e toda a sua família, né? Isso é muito importante dizer sempre, porque às vezes o produtor sozinho ali, ele tem seus insights, sua forma de pensar, mas quando traz um filho, a esposa, o que a gente chama de... A coisa muda. As pessoas estão ao redor ali, com quem ele consegue tomar porque opinião. Todo mundo vive daquilo ali. Isso, essas pessoas conseguem ajudar a criar um plano de negócio. A partir de um plano de negócio, aí vem a assessoria, né? Que é o tema que você trouxe para nós. Quando você consegue ter um plano de negócio, você consegue dar assessoria. Agora, assessoria do nada não vai funcionar. Já começa sem início, sem fim, né? Então, planejou, o que é planejado é mais fácil de ser executado. E a gente acompanha 1 ano, 2 anos, o tempo que for necessário para ver a mudança, né? Mudar de patamar aquele negócio rural. E tem um ponto importante nisso tudo que o Fernando falou, é que o pecuarista, o produtor, ele não aceita a princípio. Não, porque eu entendo, é assim que tem que ser feito. Não é assim que tem que ser feito. A gente tem que colocar na cabeça que nós não sabemos nada. E tem gente que sabe muito mais do que nós. Pelo menos organizar. Esse já é um ponto fundamental. Você organizar, colocar as coisas certas nos lugares certos. Eu sempre digo que a gente que trabalha com consultoria, nós da Precisão Agroconsultoria temos atendido alguns produtores em vários níveis, vários perfis, e eu sempre falo que a gente aprende muito mais. A diferença é que nós temos o caminho a ser seguido para esse aprendizado, né? É diferente do produtor que está lá sozinho, pensando só o seu negócio ali, né? Que já é muita coisa, mas pensando dentro daquela caixa. Dentro do negócio dele. Quando a gente vem com a consultoria, a assessoria, você consegue trazer para ele outras realidades. Ele fala, olha, o senhor faz assim, mas eu conheço... Tem outro cliente que faz assado. Vamos pensar em fazer alguma alteração, mínima que seja. Então, o diferencial da consultoria, do aprendizado com a consultoria é que nós temos um roadmap. Nós temos um caminho a ser seguido. Então, você começa, tem alteração e depois você vê o resultado. Esse é que é o interessante. Mas tenha certeza, nós aprendemos muito com cada fazenda, cada negócio, cada família que a gente atende. Isso. Cada fazenda é um caso, não adianta você querer comparar com seu vizinho. A sua realidade é diferente da dele, a sua cabeça é diferente da dele. E tem um outro ponto. Mas fica caro. O que é caro? Caro é tudo aquilo que você faz e não dá resultado. Aí é caro. Pagar por uma coisa que não funciona, meu Deus, é um absurdo, né? Então, essa consultoria... Eu não estou falando isso com o Fernando para você passar a consultoria. Não, eu estou dando uma... O Fernando, eu trouxe ele aqui porque ele entende muito disso aí. E o que ele está falando é justamente o que nós devemos fazer. A partir do momento que você começa a ter uma orientação, pode ter certeza absoluta, as coisas começam a andar melhor, né, Fernando? Isso mesmo. E hoje, já até falamos isso aqui um tempo atrás, hoje tem consultoria para o pequeno produtor, aquele produtor que tem fase bem inicial. O Senar, por exemplo, presta um grande serviço nessa área. Muito grande. Nós temos consultorias pontuais, onde o consultor vai lá na fazenda 1 ou 2 vezes por ano. Temos consultorias mensais e temos hoje cogestão. Nós temos feito, e com um grande êxito, sabe? A cogestão, que é
A partir de um plano traçado, nós fazemos cotações, ajudamos o produtor na compra, ajudamos o produtor na contratação de funcionários, no manejo do gado, dia a dia. Temos técnicos que vão ali acompanhando no momento certo, né? Vacinação, por exemplo, nós estamos na época, né? Dia 17 agora acaba. Nós temos pessoas que vão fazendo, temos que fazer a vacinação, vamos comprar qual? Vamos cotar, vamos treinar o pessoal. Então, tem esse tipo de consultoria bem mais aprimorada, onde o produtor que está acostumado a pagar insumos hoje com os preços que estão, né? A gente vê preços que estão chegando aos insumos como adubo, vacinas, medicamentos, ração, é normal, né? A gente sabe que commodity caminha para isso aí. Nós temos que entender que a consultoria, o valor da mão de obra empregada em tecnologia, em consultoria, em aprendizado, hoje ele chegou num nível que é extremamente pagável, eu acho, viu, Toninho? Pois é. E tem um detalhe importantíssimo, dá resultado. Esse que é o ponto crucial. Não adianta, o Fernando faz um trabalho, ele e tem outras pessoas que também fazem. Por exemplo, o Fernando tem tudo que aparece tudo no celular. Olha, o sal tinha 20 sacos, só tem 3 agora, está na hora de comprar. O lugar mais barato está em tal lugar assim, assim. Quer dizer, tudo hoje é feito basicamente online, você não precisa se preocupar. Qualquer nota fiscal que você tira já cai no sistema que o Fernando programou justamente para o produtor. Não é isso, Fernando? Isso, é o uso das ferramentas e isso barateia o processo, como você disse. Não é tão caro. Antigamente você precisava ter 3 pessoas lançando, anotando, digitando. Hoje, com a facilidade que nós já temos, né, com a tecnologia, nós conseguimos. Uma pessoa faz o trabalho de 3 pessoas e atende até 4, 5 fazendas. Então, nós conseguimos no dia a dia, antes do produtor pensar que tem que mandar a nota para alguém, a nota já chegou no sistema, a gente já avisa, o senhor pagou como? Foi do cartão de crédito, foi à vista, então já tem um feedback automático, né? Fernando, deixa eu fazer uma pergunta que essa daí me preocupa muito. Por exemplo, eu tenho uma fazenda de 50 alqueires. 50 alqueires dão 250 hectares, né? Isso. Mais ou menos. Essa fazenda hoje, ela custa aí, vamos botar, 6 milhões de reais. Fazenda num lugar bom e tal. 5 milhões de reais. Quanto que essa fazenda tem que me dar por mês? Interessante. Esse é um tema muito importante, porque nós temos 2 negócios aí. Você falou do negócio imobiliário. Sim. Quando você tem uma fazenda e tem um valor imobiliário, isso tem que te dar um aluguel. E tem um negócio que você coloca em cima. Então, a gente hoje, diferente de ter um lote, ter uma casa, quando você tem um bem só imobiliário, na fazenda você tem um imobiliário e um negócio. De repente, no imobiliário, é o que se fala muito, que a bovinocultura de corte teve renda nos últimos anos, né? Não foi somente na valorização da fazenda, e eu rebato isso, dizendo que se você tivesse, além da valorização que a fazenda sofreu nos últimos tempos, um negócio que tivesse te dado rentabilidade, né? Seria muito interessante. Muito. Então, o que é um negócio? Eu sempre digo que o negócio, o pessoal fala de 1%, 2%, 3% ao mês, né? Mas eu costumo dizer que trata-se os negócios separados. O negócio imobiliário é um e o negócio agropecuário é outro, né? Então, quando você junta os dois, é que você consegue ter, ao final de um ano, a apuração de um baita resultado. Bom, voltando agora uma pergunta clássica só para finalizar o programa. Nós temos 2 minutos. Hoje, nesse momento agora, a pecuária de corte é lucrativa? A pecuária de corte sempre, qualquer atividade sempre foi lucrativa, a pecuária de corte também. Eu estava falando um dia com um amigo e ele falava que, bom, nessa época que os preços dos bezerros hoje, né, por exemplo, está ruim. Está ruim. Ruim para quem está vendendo, mas para quem está comprando está bom. Então, o negócio sempre tem todos os 2 vieses, né? Tem produtor que está precisando de repor, é um baita momento. Para o produtor que está precisando vender, talvez o momento seja tão ruim. Então, temos que equalizar e saber o momento correto que nós estamos no negócio. Correto. Fernando Borges, consultor em pecuária, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado mesmo pela sua presença. E daqui uns dias você vai estar aqui de volta. Tem outros temas para a gente discutir. Sempre à disposição, Toninho. Obrigado, um abraço. Fernando. Até a próxima. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: nem tudo que é incompreensível, por isso, deixa de existir. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. O jornalismo a serviço da comunidade em todos os momentos. Hoje, às 11h30, no Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.